E aí galera, beleza? Bom dia, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Igor falando, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e espero que vocês estejam da mesma forma que eu, tá certo? Deus nos proteja deste vírus maligno, né, que vem levando tantos conhecidos nossos e tantas pessoas também conhecidas estão doentes, a gente torce para que fiquem boas logo, não é assim? Pessoal, na nossa aula de matemática de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de números inteiros. Até a aula passada nós estávamos estudando potências com números inteiros, não era assim? Hoje nós vamos estudar a raiz quadrada de números inteiros, tá? Uma parte bem simples do conteúdo, mas que a gente precisa também saber, porque logo nas nossas aulas a gente vai estar vendo expressões numéricas envolvendo números inteiros, beleza? Então vamos recapitular um pouco aqui. Raiz quadrada de números inteiros. Raiz quadrada, pessoal, é um conteúdo que a gente estuda lá no sexto ano, assim, onde a gente sabe que o símbolo da raiz quadrada é esse aqui, tá? E sempre dentro da raiz vai ter um númerozinho no qual a gente vai ter que calcular a sua raiz quadrada, não é assim? Então, o que seria a raiz quadrada de n? Tá? Seria um número que é elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo, pessoal. É a mesma coisa isso que eu estou dizendo. Um número elevado ao quadrado ou um número multiplicado por ele mesmo. É a mesma coisa, tá certo? O resultado dessa multiplicação vai dar n, tá? Então, por exemplo, se eu quero a raiz quadrada de n, eu vou ter que pensar em um número, tá? Que se eu multiplicar por ele mesmo, deu o nzinho que está aqui dentro da raiz. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 100. Vamos ver aqui. Pessoal, quem seria a raiz quadrada de 4? Detalhe importante, não confunda, tá? Não confunda raiz quadrada com a metade do número, não tem nada a ver, tá bom? Olha lá, quem seria a raiz quadrada de 4? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? A Alana diz assim, é 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2, professor? Sim, por quê? Aí você demonstra. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, quem é que dá? 4. Tá vendo? Então, quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? Aí o aluno diz assim, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo? 3. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque se eu pegar 3 ao quadrado, assim, se eu pegar 3 vezes 3, 3 vezes 3, quanto é que vai dar? 9, não é assim? Então a raiz quadrada de 9 é 3. Show de bola? Quem seria a raiz quadrada de 100? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Seria 10. Por que a raiz quadrada de 100 é 10? Porque 10 ao quadrado, ou seja, 10 vezes 10, dá 100. Não é assim? Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Com um detalhe, pessoal. Sempre que a gente calcular uma raiz quadrada, a gente não precisa colocar mais o símbolozinho. Tipo, a raiz quadrada de 4 é 2. Não precisa mais botar a raizinha, tá bom? Não precisa. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá vendo? Não precisa do símbolo. Mas tem um detalhe. Nós estamos estudando números inteiros, que são números positivos e negativos. E uma coisa é importante que vocês saibam. Sempre que a gente estiver trabalhando raiz quadrada de número inteiro, lembre disso aqui, ó. Não existe raiz quadrada de números negativos dentro dos números reais. O que são os números reais? São aqueles números que existem, tá certo? Então lembre disso, não existe raiz quadrada de número negativo. Olha lá, eu coloquei alguns exemplos. Raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 16. Eu vou já mostrar para vocês por que não existe. Olha lá. Raiz quadrada de menos 4, teria aluno que diria assim, ó. Se a raiz quadrada de 4 é 2, então a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Não é, e eu vou mostrar por quê.
Você diz assim, raiz quadrada de 4 é menos 2. Se você pegar menos 2 ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes menos 2. Não é assim? Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, galera, ó, raiz quadrada de menos 4 não é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado dá mais 4 e não dá menos 4. É diferente, ó. Isso aqui são coisas totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. São números opostos ou simétricos, lembra? Menos 4 e mais 4 não é a mesma coisa. Então, não existe um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, que ele é elevado ao quadrado, dê menos 4. Existe de mais 4. Raiz quadrada de menos 16. É menos 4. Não é, olha. Se você pegar menos 4 ao quadrado, ou seja, menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16, tá vendo? Ó? Como não é menos 4, porque menos 4 ao quadrado dá mais 16 e não dá menos 16. Então é diferente, ó. Então, eu estou mostrando para vocês que nunca vocês vão encontrar uma raiz quadrada de um número negativo dentro dos números reais, tá? Então, professor, quanto é a raiz quadrada de menos 25? Ixi, raiz quadrada de um número negativo não existe. Então, o que é que eu faço, professor? Quando eu pegar uma raiz quadrada de um número negativo, você bota assim, ó. Não existe nos reais. Esses números reais que eu estou falando para vocês, que são os números que existem, é representado por um Rzinho assim, ó, com duas pernas, tá certo? Então, raiz quadrada de menos 4 não existe nos reais. Raiz quadrada de menos 16 não existe nos reais. Raiz quadrada de menos 25 não existe nos reais. Mas agora, olha o que eu botei aqui. Cuidado. Por quê? Às vezes a gente lembra muito disso aqui, não existe raiz quadrada de número negativo e associa logo raiz quadrada com número negativo, não existe, com um sinalzinho negativo. Cuidado, nesses exemplos, o número negativo está dentro da raiz, ó, raiz quadrada de menos 4. Mas pode acontecer casos que vocês peguem em que o sinal negativo esteja fora da raiz. Olha lá, menos a raiz quadrada de 25. Menos a raiz quadrada de 36, menos raiz quadrada de 81. Nesse caso aqui, pessoal, quando o sinal negativo estiver fora da raiz, existe. Por quê? Porque o número que está dentro é negativo, é positivo. Olha lá, menos, aí se eu descontar o menos, raiz quadrada de 25, menos raiz quadrada de 36, está vendo? Quando o sinalzinho estiver fora da raiz, você pode calcular. Então, como é que você calcula, por exemplo? O negativozinho, você repete, menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Tá vendo? Então, quanto é menos a raiz de 25? É menos 5. Quanto é menos a raiz de 36? Ó, menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Beleza? Menos a raiz quadrada de 81. Então, menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Tá? Cuidado. Se o sinal negativo estiver dentro da raiz, não existe. Se estiver fora da raiz, você pode calcular. Beleza? Só lembrando, não são todos os números que têm raiz quadrada exata. Tá? Não são todos os números que têm raiz quadrada exata. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 36. Por que é 6? Porque 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 ao quadrado, 9 vezes 9 dá 81. Mas se eu perguntasse assim para vocês, qual a raiz quadrada de 40? Existe, professor, a raiz quadrada de 40? Existe. Só que não é um valor exato. Seria um valor quebrado, que a gente vai ver lá no 9º ano, que essas raízes que não têm um valor exato são chamados de números irracionais, beleza, pessoal? Então, na nossa aula a gente vai trabalhar esse conteúdo, um exercíciozinho simples, e espero que vocês
tenham compreendido e qualquer coisa pode entrar em contato. Beleza, pessoal? Forte abraço. Valeu!